É, então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês venham assistir essa aula. Então, a aula dessa semana é basicamente uma continuação do assunto da aula anterior, que é a segunda lei de Ohm. Então, só lembrando, ó, a segunda lei de Ohm é uma expressão matemática, ok? Que essa expressão ela determina a resistência elétrica de um condutor. E essa resistência elétrica do condutor é determinada por três variáveis. Variáveis essa que é o comprimento do condutor, o comprimento que irá passar uma corrente elétrica aqui nele, movimento dos elétrons ordenados, né? Então, essa resistência será determinada pelo comprimento, por uma área de secção transversal, é como se você fosse fazer um corte aqui no fio. Quando você fizer um corte, você vai perceber que existe uma área geométrica associada. Então, a área associada aqui eu vou chamar de A, e irá depender também do próprio material, que é o componente que depende do próprio material é a resistividade, que é a letra grega Rho, que parece com um P, né? Então, nós sabemos o seguinte, olha, que essa resistência, né, é maior à medida que o comprimento aumenta. Então, se nós tivéssemos uma fração, esse L ficaria acima da fração, diminuiria à medida que a área aumenta. Então, se nós tivéssemos uma fração aqui, nós teríamos a área no denominador e o comprimento no numerador, multiplicado, então, por uma propriedade intrínseca ao material do fio, né? Que é a resistividade. Então, nós temos que, pela segunda lei de Ohm, a resistência elétrica de um condutor é igual à sua resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Cabe lembrar que as unidades desses termos, né? A resistência é medida em ohms, a resistividade é medida em ohmmetro, o comprimento é medido em metro e a área da secção transversal A é medida em metro quadrado, não é? Então, isso aqui basicamente é uma releitura, um lembrete do que foi dito em aulas anteriores. Ora, agora eu quero que vocês utilizem um recurso aqui matemático muito interessante, ó. Vamos supor aqui que essa área desse condutor, essa área da secção transversal, esse corte aqui, ó, seja uma circunferência, né? Lembra que a área da circunferência, se eu tiver um círculo aqui perfeito, né? Supondo que isso é um círculo perfeito, é claro que apresenta imperfeições, mas vamos supor. A distância do centro aqui a qualquer extremidade vai ser o raio, né? Esse raio aqui eu vou chamar de x, de maneira que a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado, né? E o raio aqui eu estou simbolizando pela letra x. Isso aqui eu vou chamar de equação 2, né? Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Vamos escrever agora essa resistência em função agora desse raio aqui dessa secção transversal que eu chamei de x. Então, aplicando a equação 2 na equação 1, nós temos que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento do condutor multiplicado por aqui, ó, resistência igual a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Mas a área aqui, que é essa secção transversal, esse corte que nós fazemos no fio, nós consideramos que a figura seja uma circunferência, onde a área seja a área da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado. Ok? E que o raio aqui nós estamos chamando de x, ó. Beleza, então nós aqui temos uma nova interpretação para a fórmula. Ó.
mas que eu vou chamar de equação 3 aqui. Equação 3, eu tenho uma nova interpretação caso a secção transversal do fio seja uma circunferência. Só fazendo aqui uma interpretação, aqui a resistência vai ser medida, uma interpretação de unidades, né? A resistência vai ser medida em ohms, a resistividade em ohmmetro, o comprimento em metro, π é uma constante, né? Π é uma constante de valor próximo a 3,14, é uma aproximação, e o x aqui vai ser medido em metros, certo? Isso no Sistema Internacional de Unidades. Então, a coisa nova aqui é que eu consegui agora definir a resistência através do raio da secção transversal de um fio, né? Lembrando que o raio em uma circunferência é a distância de um ponto central a qualquer extremidade da circunferência é sempre o mesmo, de valor constante. Beleza? Então vamos resolver alguns exercícios agora. Vamos resolver alguns exercícios. Vamos resolver um exercício aqui simples, né? A princípio. Então vamos lá. Um condutor de secção transversal constante e comprimento L tem resistência R. Olha, então ele fala o seguinte, ó, eu tenho um condutor de secção transversal constante, ou seja, o que ele está falando é que a área desse condutor, a secção transversal é a área de corte, é sempre constante, né? Então eu vou escrever aqui a área de secção transversal é sempre constante e eu vou representar pela letra A, tudo bem? Constante e comprimento L. Então, o que acontece? Eu tenho um condutor, que eu vou chamar de condutor W. Esse condutor W tem secção transversal A, que é a área que ele fala que é constante, e um comprimento L e uma resistência R. Olha, pessoal, se um fio condutor, um condutor, ou qualquer que seja, ele apresenta área, ele apresenta comprimento, ele apresenta resistência, vai existir também uma relação que é intrínseca ao próprio material, que é a resistividade, né? Não existe condutor sem resistividade. Resistividade é uma propriedade do material. Isso aqui é o condutor W. Aí ele fala o seguinte, cortando-se o fio pela metade, então esse W aqui eu não vou chamar mais de W porque eu cortei ele pela metade, né? Eu vou modificar até a cor aqui, eu vou chamar agora de Z. Tudo bem? Eu vou chamar de Z. Aí ele fala, corta-se o fio pela metade. Observa, pessoal, vamos trabalhar o seguinte, ele cortou pela metade, ó. Então, cortar pela metade, se eu tenho um comprimento L, e eu corto esse comprimento L pela metade, o comprimento novo aqui vai ser L para 2. Tudo bem? O comprimento era L para 2. Comprimento. Esse L é de comprimento. E a área de corte vai influenciar em alguma coisa? Não. A área de corte não vai influenciar porque ele fala aqui. O condutor apresenta secção transversal constante. Então, essa área aqui é a mesma. Eu vou chamar de A. Tudo bem? Isso aqui eu vou chamar de A. Agora nós vamos pensar o seguinte. E a resistência? É o que ele quer, a resistência nova, né? Essa resistência nova eu vou chamar de RN, de resistência nova. Eu sei que a resistência de comprimento L é R, mas eu não sei quem é a resistência de comprimento L2.
Beleza. Agora tem a resistividade. Percebe o seguinte, eu só realizei um corte, mas o fio é constituído pelo mesmo material. É o mesmo material, o mesmo tipo de estrutura, estrutura física do componente. Então, se a estrutura física do componente em termos de material não muda, nós dizemos que a resistividade aqui é a mesma. Beleza? Então, olha. Então, nós temos duas condições, né? E eu quero definir esse Rn em função aqui desse R. Lembra que eu vou escrever aqui de preto como uma coisa geral? Lembra que pela segunda lei de Ohm, eu tenho que a resistência é igual a resistividade e comprimento pela área. Ok, pessoal? Nós temos isso aqui. Agora nós vamos aplicar essa equação para W e depois para Z. Então, olha, vamos escrever aqui para W. Para W eu tenho resistência R, resistividade ρ, comprimento L e área A. Tudo bem? Isso é para W. Tranquilo. Agora vamos fazer aqui para Z. Como vai ser aqui para Z? Eu tenho R, que é a resistividade nova, Rn, a resistividade nova. Nós temos a resistividade. O comprimento de Z aqui, o comprimento de Z, que é L sobre 2, dividido pela área, que vale A. Perfeito, perfeito. Então, eu vou grifar agora Rn. Então, olha, o que se quer saber é o seguinte, eu cortando-se o fio pela metade, sua resistência será igual a... Então, nós queremos definir aqui essa resistência nova Rn em função dessa resistência antiga, que é W, né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, eu vou dividir Rn sobre R. Então, em cima aqui do numerador, nós iremos colocar a resistência de Rn, que vale ρ L sobre 2 sobre a área. E embaixo de R, nós vamos colocar o valor da resistência de R, que é essa entidade aqui, ρ L sobre A. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte aqui, pessoal. Nós vamos simplificar termos comuns aqui, ó. Então, esse termo eu vou dividir com esse termo eu vou dividir com esse, a área eu vou dividir com a área. Perceba que ρ, eu tenho ρ em cima e ρ embaixo, ela em cima e ela embaixo, a em cima e a embaixo. Então, depois que eu simplifiquei esses cortes, significa uma simplificação, ó, o único termo que vai sobrar aqui é o 2 e o 1, né? Porque quando eu divido termos iguais, o resultado dará 1. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos o seguinte. Que o resultado final vai ser 1 aqui embaixo, e em cima vai ser 1, em cima vai ser 1 para 2. Ora, perceba o seguinte aqui. Nós temos agora aqui Rn sobre R é igual a 1 sobre 2 dividido por 1. 1 sobre 2 dividido por 1 é o próprio número de cima, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, aqui vai ficar 1 para 2. Então, nós temos que Rn sobre R é igual a 1 meio. Esse R aqui
está, esse R aqui está a dividir, eu vou passar ao outro lado multiplicando, de maneira que eu tenho que Rn é igual a 1 sobre 2 multiplicado por R. Então, 1 multiplicado por R é R, de forma que a resistência Rn, que é a nova resistência, é a metade da resistência primeira, que valia R. Então, feita assim a questão número 1.